Olá, abençoados! Aqui é Fá Jardim do canal Vida Abençoada. Hoje eu trouxe para vocês duas técnicas. A primeira técnica é a técnica Gota de Orvalho. É uma técnica havaiana trazida por Mabel Katz, onde ela dizia que o Dr. Hyolyn sempre falava essa palavra diante de algum momento turbulento. Ele simplesmente ficava falando gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. E a técnica lápis de borracha foi trazida por Joy Vitale, também ensinada por Dr. Hyolyn. Na época, ele tinha lançado seu livro Limite Zero e foi pedir orientações para o Dr. Hyolyn para vender os seus livros. E o Dr. Hyolyn ensinou que ele batesse a parte da borracha do lápis sobre o livro e ele fez. E o seu livro foi o mais vendido. Com o passar do tempo, muitas pessoas juntaram essas duas técnicas. Por exemplo, se você está desempregado, pegue seu currículo e fique batendo a parte da borracha do lápis sobre o currículo e vá falando gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Se você tem algum problema com alguma pessoa, escreva o nome dela sobre o papel e vá batendo a parte da borracha do lápis e vá dizendo gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Então agora eu vou fazer o Ho'oponopono da palavra gota de orvalho e você use da forma que achar melhor. Então vamos lá? Gota de orvalho, 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 gota de orvalho,
gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho.